Bom, são 6 horas da tarde, eu gosto de ser pontual, nossas aulas são pontuais, né, então não poderia ser diferente com esse encontro. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, né, de disponibilizarem um tempo para poder escutar um pouquinho da gente, né, o que que a gente está se propondo a fazer nessa capacitação, que tipo de entrega a gente gostaria de fazer, quais temas a gente vai abordar. E eu quero que vocês se sintam totalmente à vontade para nessa sala, seja levantar a mão, né, seja para poder abrir o microfone, seja escrever no chat, qual a dúvida? Ah, Liliana, eu queria saber se tal tema vocês vão abordar, eu quero saber se vocês vão falar de tal regulação, enfim, a Maria Eugênia está aqui para tirar essas dúvidas também, né, Maria Eugênia? Então, por isso que eu gosto de marcar um encontro com a líder, porque a gente tem um conteúdo programático que ele é bem detalhado, mas a gente tem mais para dizer, né? Porque, óbvio que aquilo lá é só um retrato do principal que a gente gostaria de tratar. Mas às vezes vocês trazem também alguma necessidade específica de aprendizado que a gente pode trazer como uma novidade dentro do curso. Então, eu sempre falo que é uma coisa construída assim, né? Um curso construído a várias mãos. Então, vamos lá. Estou muito feliz aqui em recebê-los, tá bom? Isso é o meu slide de alegria, de fato. E eu sou a Liliane Gonçalves, já estava aqui conversando com vocês. Quem quiser se conectar comigo aqui no LinkedIn, essa pessoa linda aqui é minha filha, mãe da Sofia, gerente de treinamento aqui da KPMG Business School. Cuido da parte tanto comercial quanto da parte acadêmica, né, dos nossos cursos, acompanho todos os instrutores. E eu estou aqui com a Maria Eugênia, nossa sócia líder DSG Financial Risk Management, para explicar para vocês um pouco mais sobre essa capacitação. Mas antes da gente entrar nela, aqui está o currículo da Maria Eugênia, gostaria que ela se apresentasse. Maria Eugênia, por favor, faça as honras. Eu falo que o meu currículo, se ele impressiona, minha gente, é minha mãe que tem orgulho. A gente aqui tá todo mundo junto para aprender e para bater papo. Bom, um prazer enorme estar com vocês. Acho que vale falar um pouquinho da trajetória, né? Eu brinco que eu trabalho com ESG há 18 anos, então antes de ESG ser ESG, na época a gente falava muito mais em sustentabilidade. Não que a gente não fale mais desse assunto, mas hoje a gente tem recortes, a gente tem faces diferentes desse mesmo prisma e por a gente trabalhar e eu trabalhar desde muito cedo no mercado financeiro, e ESG acabou sendo a sigla aí que passou a predominar nessa discussão, né? Então, eu sou economista de formação, sempre falo que não era a minha ideia inicial de carreira trabalhar com sustentabilidade. Fui trabalhar no mercado financeiro como trainee no ABN AMRO Real, que era um banco que tinha políticas muito sérias, muito orientadas para essa agenda, e eu brinco que quando o bichinho pega, a gente apaixona, e aí é muito difícil você continuar trabalhando no mainstream, uma vez que você identifica o quanto essa agenda faz sentido, não só de um ponto de vista ético, moral, e eu acho que todos nós aqui entendemos isso perfeitamente, mas que isso também faz muito sentido do ponto de vista estratégico, né, do ponto de vista de gestão de negócio, do ponto de vista financeiro. Então, eu era portfólio manager, gestora de fundos de ações no banco e fazia gestão dos fundos de sustentabilidade. Foi assim que eu comecei a trabalhar com esse tema e acabei me apaixonando por ele. Fiquei 6 anos no banco e há 10 anos eu fundei uma consultoria boutique chamada Resultante, na verdade, que foi comprada pela KPMG. Então, são aí quase 20 anos atuando nessa agenda, com uma pegada muito financeira, né. E por que uma pegada muito financeira? Porque eu entendo que a gente só vai conseguir trazer essa agenda para o processo de tomada de decisão, se a gente conseguir de fato fazer um link entre, a linguagem falada pelo mercado e o que essa agenda representa. E aí, daí a necessidade de a gente andar na fronteira entre ESG e finanças, né. Então, desde que a gente chegou aqui, já quase 6 meses de KPMG, eu brinco que parece que foi ontem, parece que eu nunca estive em outro lugar, porque é intensa a jornada, a Lili com certeza sabe do que eu estou falando, mas é muito legal estar com vocês e poder dar escala para os conhecimentos que a gente vem acumulando. Eu acho que não só eu, mas todo o time que vai estar por trás desse treinamento é um time que tem muita experiência prática, então a gente quer de fato trazer um programa que seja aplicável, que vocês saiam daqui podendo botar a mão na massa e entender de uma forma bastante tangível e aplicada os conceitos que a gente tem aqui dentro de questões ESG voltadas para a agenda do mercado financeiro. Li,
deixo Perfeito, contigo a sequência aqui e vamos trocando ideias. perfeito. Pessoal, assim, não tem como a gente não falar assim da importância que esse tema tem, né, surgido no mercado. Então, matérias, é só você dar um Google e surge o tempo todo. É uma regulamentação nova, né, Maria Eugênia? São emissões de títulos que estão num crescimento assim assustador, né? Mais regulações, é, seguros, que toda hora sai alguma circular nova da SUSEP, né, Maria Eugênia? É isso. Eu acho que é muito legal a gente falar que essa agenda ela começou, e aí por estar nisso há muito tempo, acho que a gente tem uma certa cátedra em poder falar, né, que essa foi uma agenda que começou de um aspecto muito voluntário e por convicção de lideranças que entenderam, ESG como uma proxy de qualidade de gestão, né. A hora que eu estou fazendo gestão de aspectos ESG, eu estou, na verdade, fazendo uma gestão mais eficiente das organizações e, portanto, são organizações que tendem a ser mais competitivas, que gerem melhor seus riscos e, por consequência, organizações que são mais lucrativas, mais rentáveis, mais perenes, né? E esse é o grande objetivo das organizações, né? Trabalhar a sua perenidade, trabalhar a sua longevidade dentro de uma estratégia de negócios. E a gente, recentemente, eu acho que esse slide que ele está projetando traz isso muito bem, a gente começa a migrar de uma esfera de convicção para uma esfera de conveniência, ou seja, o mercado trazendo isso como uma necessidade, uma pressão social e uma pressão de mercado muito forte. E por fim, e acho que todos esses dados representam muito bem, a gente começa a entrar numa esfera de compliance, né? Acho que a ESG já saiu do voluntário e está cada vez mais no regulatório, né? O que era um nice to have virou um should have, e hoje, em muitos casos, ele é um must have. E para quem trabalha com finanças, o aprofundamento nesse conhecimento também é importante, ainda que dentro de uma área ou dentro de um aspecto relacionado a finanças corporativas, porque as organizações estão o tempo inteiro se relacionando com o mercado financeiro, e é importante que a gente entenda hoje quais são os requisitos do capital para que a gente possa compor uma melhor estrutura, um melhor custo de capital para as organizações. Então, sim, é isso mesmo, Li, a gente precisa cada vez mais trazer isso à tona, não só como um ponto de vista importante de gestão de risco, mas como oportunidade de negócio também, né? A hora que você traz, por exemplo, esse dado sobre emissões de títulos verdes e que muitas vezes os profissionais ainda têm algumas dúvidas sobre o que é um título verde, como que eu posso estruturar uma operação desse tipo, que é uma das questões que a gente vai abordar, isso fica mais interessante para a gente trazer também né, não só a pressão da regulação, mas também o quanto que isso pode ser uma boa oportunidade de negócio e de estruturação das finanças corporativas. Bom, é exatamente isso, assim, que o nosso curso ele se propõe, né? A gente prevendo essa questão dessa demanda do must to have, né, Maria Eugênia, a gente vai trazer essas regulações, né? O que tem surgido como regulações, como não só regulações, boas práticas de mercado, tendências globais, o que a gente tem visto no mercado brasileiro, enfim, para dentro do curso. Então, todos os módulos eles vão trazer esse viés. Por que eu falo todos os módulos? Porque o curso ele é composto de 28 horas de conteúdos, com aulas virtuais, ao vivo, com instrutores e instrutoras, assim como a Maria Eugênia, que ela vai estar na sala com a gente, aliás, a primeira aula já é com ela, né? E a gente vai dividir esses módulos em alguns mercados. Então, assim, vocês vão notar que a gente tem um módulo de conceituação e depois que a gente for abrir esses aspectos regulatórios, a gente vai ter alguns módulos específicos. Mas eu já estou dando um spoiler do próximo slide. Então, antes de falar desse próximo slide, Maria Eugênia, conta um pouquinho para a gente o que você vai abordar nessa primeira aula aqui de conceituação. Na verdade, aqui é muito mais a gente trazer todo mundo para a mesma abordagem em relação a finanças sustentáveis, né? A gente tem conceitos e abordagens e modelos de olhar para o ESG distintos. Nossa ideia aqui é trazer isso para o chão, né? A gente poder trazer um pouco de como esses conceitos têm evoluído, como que o setor financeiro tem abordado essa agenda, de que forma que a gente
passa a ter isso com essa visão que a gente está trazendo, né, de risco, de oportunidade, de atendimento regulatório, mas olhando de um ponto de vista mais macro, para que a gente possa aprofundar nos módulos seguintes, mais aplicado a cada tipo de estratégia ou a cada tipo de operação financeira, né. Então aqui a ideia é a gente abrir a cabeça na machadada mesmo, trazer algumas polêmicas, trazer, né, algumas evoluções que vêm acontecendo, para que a gente possa colocar todo mundo na mesma página para o que vem nos módulos seguintes, né. Ele é de fato, uma agenda que vem para alinhar. É natural que a gente tenha profissionais de áreas distintas, com conhecimentos distintos, então se eu tiver uma pessoa de banco, uma pessoa de empresa, uma pessoa de seguradora, ou uma pessoa de poder público, a gente precisa colocar todo mundo na mesma página para que a gente possa seguir, aprofundando o conhecimento e, claro, sempre que necessário, trazendo tudo de novo enfim, aprofundando o que for necessário e abrangendo o que for necessário, mas aqui a ideia é essa mesmo, é botar todo mundo no campo, dar as regras do jogo, dizer como é que tem acontecido isso, qual tem sido a evolução de mercado, e é abordar desde questões como o que é ESG, quais são os diferentes recortes do tema, como que o setor financeiro se apropriou e por que o setor financeiro se apropriou dessa agenda, dentro do seu processo de tomada de decisão, né. Aonde que foram vistos esses riscos, aonde que foram vistas essas agendas, para que eu pudesse chegar num ponto em que a gente brinca, né, se você quer captar recurso fora do Brasil, se você quer captar recurso no mercado de capitais, cara, é bom você olhar para isso. A gente precisa chegar no porquê que é bom olhar para isso. Não só de trazer a regulação e claro, né, porque sim, porque o Banco Central mandou é fácil, mas eu acho que é muito trazer o fundamento de por que o Banco Central chegou nesse ponto, por que a CVM está discutindo transparência de questões ESG, por que a SUSEP está discutindo subscrição de riscos ambientais, sociais, climáticos, governança corporativa, assim, tem um fundamento, né, a gente precisa acreditar que o regulador não está tirando coelho de cartola, então a gente chega nesse porquê, nesse o quê, nesse como, então é a gente trazer essa evolução de novo. Vou pedir desculpa que eu tô saindo de um gripão aqui, às vezes eu posso dar umas tossidas, mas a ideia aqui sempre, eu acho que o mais importante é a gente trazer a abordagem, né, que tudo que a gente for falar aqui, a gente vai falar de um ponto de vista, prático, tangível, aplicado, e a ideia é de fato aterrissar, essa primeira aula acho que é isso, ela é uma aula de aterrissagem do tema. Perfeito, ótimo. A gente vai ter outra pessoa participando, outro sócio aqui da KPMG, que é também focado no tema de finanças sustentáveis, né, que é o Alan Riedel, e ele vai estar aí dividindo o palco com a Maria Eugênia nesse primeiro encontro. E aí, a gente tem o módulo de aspectos regulatórios, que eu acho que ele fala por si só, né, Maria Eugênia, mas quer trazer algum flavor do que vai ser o módulo de aspectos regulatórios? O módulo de aspectos regulatórios ele tem um show à parte, na verdade, porque a gente vai ter um ex-Bacen falando, né, desse tema, que é o Fábio Lacerda, que é um dos nossos sócios aqui da KPMG, de Financial Risk Management, né. Acho que, a gente sabe que essas regulações existem, a gente sabe como isso tem evoluído, né, sabe que isso é uma questão global, não só de mercado brasileiro, e aqui a ideia é se tem um jeito legal de falar de regulação, eu brinco que é botando Fábio Lacerda, não estou botando expectativa baixa, eu juro. O cara é muito showman e muito divertido de ouvir. Então eu sei que é uma aula que às vezes é um tema difícil, né, porque a gente vai abordar aspectos que são jurídicos, que são legais, de compliance, então aqui a ideia é a gente trazer racional, não só ficar lendo norma, né, que ler norma com certeza a gente pode fazer um apanhado, um glossário, manda para todo mundo, está feito. Mas é a gente discutir a normativa. Como é que a gente traz esse racional aonde que isso vai ser implementado, a partir desse racional, quais são os requisitos para as instituições, aonde isso vai pegar em empresas que tomam crédito, que participam de operações de mercado de capitais, aonde que a gente tem essa agenda de uma forma aqui um pouco mais aberta. Então, mais do que a gente só discutir regulação, é a gente entender implicações dessas resoluções para o mercado, né? E que depois a gente discute os processos envolvidos nisso nos módulos seguintes. Show, perfeito. E aí, a gente vai começar a abrir foco em alguns setores específicos, né? Então,
O setor bancário, ele vai ter 8 horas só dedicadas para o setor bancário. Maria Eugênia, contigo de novo. Vamos lá, banco é um caso à parte, né? Quando a gente tem crédito bancário, e aqui eu já até vou emendar um pouco do módulo de bancos e do módulo de mercado de capitais, né? Aqui a gente está falando essencialmente de operações de crédito, de como as organizações se financiam por meio de operações bilaterais com os bancos e como elas se financiam em operações a mercado de capitais, ainda voltados para a agenda de crédito. Claro que aqui a gente já começa a pegar um pouquinho de abertura de capital, enfim, outros processos de estruturação financeira que abrangem o mercado de capitais, mas que a ideia aqui é que a gente aprofunde esses modelos e esses processos de crédito. Então, de novo, a gente quis fazer uma capacitação que servisse tanto a profissionais do setor financeiro que querem entender quais são esses requisitos, como para profissionais de empresas que querem entender de que forma que isso bate nos modelos de financiamento, de que forma que isso bate em como que as companhias vão tomar crédito, como que isso pega na estrutura, no custo de capital das organizações. Então, aqui a ideia é que a gente aprofunde um pouco à luz dos normativos de Banco Central, à luz das melhores práticas de mercado, à luz de tendências internacionais, que a gente aprofunde um pouco mais quais são os processos que as instituições financeiras estão desenvolvendo para incorporar essa agenda dentro das suas tomadas de decisão. E isso vale para desenvolvimento de produtos e serviços financeiros. Então, é hora que eu falo de linhas de crédito específicas para essa agenda, de produtos temáticos. Então, eu tenho desde um capital de giro verde, um financiamento à placa solar. Quais são as diferenças entre esses produtos e serviços? Quando a gente está falando aqui, né, de porta para fora. E de porta para dentro das instituições financeiras é como que eles estão avaliando esses processos e esses critérios numa gestão, por exemplo, de risco. Então, puxa, eu sou uma empresa, eu respondo 500 questionários de risco socioambiental por ano, todo quanto é banco me demanda isso. Eu sou uma área de finanças, ou eu sou um profissional de RI, ou até eu sou uma área de comunicação, eu sou uma área de ponta que está abastecendo de dados esses requisitos do setor financeiro, de que forma que isso está sendo usado, como que eu sou percebido. Enfim, é uma ideia que é sempre a gente andar nessa linha entre empresa e setor financeiro a partir dessa vertente do mercado de crédito, seja ele o mercado de crédito bancário ou quando eu faço operações de mercado de capitais, em que aqui a ideia é realmente a gente aprofundar como que são estruturadas essas operações. O que é um Green Bond, o que é um Social Bond, o que é um Sustainability Linked Bond, né? Como que eu faço para elaborar essas teses de investimento, quais são os requisitos, o que que é certificação, o que que é SPO, enfim, quais são os diferentes agentes que atuam nesse mercado e, de novo, como que esse mercado tem evoluído. Inclusive, não falando só dessas operações temáticas que são super legais, que a gente vê no valor econômico e chama a nossa atenção, mas também de a gente entender, puxa, eu quero fazer uma operação a mercado tradicional. Isso vai começar a ser requisito. Então, também que a gente consiga trazer essas reflexões de o que que é operação, ou o que que é um produto mainstream, que a gente chama, né, um produto tradicional de banco, quais são os requisitos e quais são os requisitos se eu quiser, por exemplo, estruturar ou tomar um crédito numa operação temática. Então, eu brinco que são 12 horas, parece muita coisa, não acredita, a gente tem tanta informação, e sempre que possível, e aqui são casos que a gente tem de atividades práticas também, com estudo de caso, com teses de investimento hipotéticas, eventualmente a gente pode até fazer um jogo, um exercício prático com vocês que ajude também a ilustrar e a botar no chão aí o que que a gente está querendo dizer com todos esses termos difíceis e produtos complexos, né. A ideia é sempre que a gente consiga traduzir isso da forma mais, tangível, né, da forma mais simples possível. O que que a gente costuma falar? A abordagem é leve, o tema não. Então aqui a ideia é essa, que a gente consiga abordar de uma forma leve temas complexos e que muitas vezes têm uma certa dificuldade de alinhamento. Show, perfeito. E aí, dando continuidade à nossa jornada, a gente vai ter um módulo para falar só sobre investimentos responsáveis e de impacto. E aí eu abro um parênteses, né, para Maria Eugênia falar o que que são investimentos de impacto, Maria Eugênia?
Investimento de impacto é uma novidade que eu sou completamente apaixonada. Eu comecei a trabalhar há pouco tempo com impacto e é um troço muito legal. A gente brinca que ESG é o que te faz dormir à noite, impacto é o que te faz acordar de manhã, né. Então, aqui a gente sai só de uma esfera de estou cumprindo o meu dever, para qual é o bem que o meu dinheiro faz, né. O impacto, eu não vou só avaliar a performance financeira desses investimentos, mas eu quero entender, eu quero mensurar quais são os benefícios que esses recursos estão gerando para a sociedade, para o meio ambiente. E aí eu tenho uma questão de intencionalidade, né, eu tenho uma questão de propósito fazer isso. Com o ESG, não que a gente não tenha benefícios a partir da integração ESG ao mercado de investimentos, e é claro que eles existem, existe uma pressão social, existe uma pressão de mercado, existe uma influência, adoção de melhores práticas, por exemplo, em empresas investidas, que é claro que geram benefícios sociais e ambientais. Mas, quando a gente vai para essa agenda de impacto, é a brincadeira que a gente tem, da intencionalidade, né, de a gente poder de fazer isso, de propósito, e mensurar, e avaliar, e privilegiar os investimentos que gerem esses impactos, até entrando muitas vezes em questões e estruturas financeiras mais complexas a partir disso. Porque aqui eu entro em fundos, por exemplo, que investem em empresas menores, como fundos de venture capital. Eu posso ter operações que misturam capital filantrópico com capital comercial, que é uma operação chamada de blended finance. É muito conceito cabeçudo, gente. Às vezes eu até fico preocupada de aprofundar demais aqui, mas é isso, é a gente trabalhar essa agenda dentro do estado da arte do que existe hoje, de estruturas financeiras e de formas de viabilizar recursos para resolver os grandes desafios que temos nesse mundo. Basicamente é isso. Show, perfeito. E aí a gente vai abordar bastante sobre isso dentro desse módulo, e a gente fecha essa jornada com, não podia ser diferente, com o mercado segurador, né. E aí, Sim. Maria Eugênia, como que a gente fecha aí nosso curso? A ideia de a gente trabalhar também o mercado de seguros, de novo nessa fronteira entre, como que profissionais do setor financeiro e profissionais de setores da economia real vão precisar compreender, é a gente entender muito do ponto de vista da gestão de risco, né. O mercado segurador, ele tem, por definição, o job do setor de seguros é comprar risco, né. Isso tem sido trazido para a pauta das seguradoras, e agora mais recentemente com a própria regulação da SUSEP, de uma forma bastante tangível e processual, né. A norma da SUSEP, que é a mais recente, tem um nomezinho infeliz, um número, aliás, infeliz, porque ficou circular 666, a circular de sustentabilidade da SUSEP. Então, toda vez que eu vou falar disso, tem piada o tempo inteiro, eu vou dar workshop para seguradoras, todo mundo cai na risada, mas enfim, tirando essa infelicidade, podia ter pulado já para 667, né, mas enfim, a gente tem, dentro dessa circular, uma série de questões até bem prescritíveis sobre o que precisa ser feito, dentro de uma questão de análise de riscos, né, que nesse mercado a gente chama de subscrição de riscos, precificação de produtos, gestão de investimentos também, porque a gente tem aqui, dentro das seguradoras também uma pegada importante de gestão de ativos, é só você pensar que todo o mercado de previdência, por exemplo, está contemplado dentro, né, de previdência aberta, né, lembremos, porque previdência fechada é regulada pela Previc. É legal a gente falar de regulação, a gente precisa gastar talvez 1 hora só para falar de explicações sobre como é o sistema regulatório do setor financeiro brasileiro, né, porque não é trivial. Mas aqui a gente tem previdência aberta, a gente tem capitalização, a gente tem seguros patrimoniais, pessoa física, pessoa jurídica, enfim. E aqui a ideia é isso, é a gente explorar um pouquinho esses diferentes produtos e entender de que forma que isso vai pegar. De novo, tanto para o próprio mercado segurador, como para todos os usuários desse mercado, ou seja, quem faz um seguro, de empresa, quem faz um seguro até nosso, dos nossos bens, dos nossos patrimônios, é legal a gente entender de que forma que isso vai permear aí a agenda. Show, perfeito. E aí a gente fecha, né, esse curso com 28 horas, né, de aulas virtuais, encontros a cada uma vez por semana, encontros de 4 horas, né, e com
vários especialistas que a gente separou só para poder cuidar desses temas com vocês. Então, a Maria Eugênia, como eu te disse, ela vai estar aqui no módulo 1, tá também no módulo do setor bancário. Aí Tem eu o não vou largar Bruno. vocês o curso inteiro, gente. Eu preciso Não, ela vai contar estar essa toda a aula. Lá eu novidade. vou puxar a Maria Eugênia para Pelo participar lá menos com a para dar gente. aquela sapiada, saber se está tudo bem, fazer umas piadas, que vocês já perceberam que eu gosto de contar história e fazer piada. Estarei presente sempre. Perfeito. E o Fábio Lacerda, teremos o Alan Riddon, que é o sócio que vai estar junto com a Maria Eugênia no primeiro encontro também, Guilherme Piffer, Lincoln, a Rachel, que é especializada em investimentos de impacto, ela dá treinamentos nesse tema, o Lauro, o Daniel, enfim, um time grande aí que vai poder participar com vocês, né, durante essas aulas. Acho que vale fazer um parênteses aqui e trazer Claro. também que a gente tem especialistas multidisciplinares, mas todos com muita experiência prática, né? Então eu brinquei, Alan é o nosso sócio aqui que trabalha com deal advisory, ou seja, o cara que faz as estruturações de todas essas operações de títulos. Fábio era Banco Central, não preciso dizer mais. O Gui é um cara que tem quase 20 anos de banco na carreira, então, um cara que vem de uma estrutura de banco. O Lincoln é responsável por toda a nossa agenda aqui de ESG Analytics, então manja muito de análise e integração, tem certificação de investimentos. Raquel, como a Lili falou, é uma baita especialista em impacto, coordena o grupo de trabalho de impacto da CVM, do Laboratório de Inovação Financeira, e Laura e Dani são super especialistas em clima. Então, tudo que a gente quiser falar aqui de risco climático, climate finance, como que está sendo essa questão de como é que eu faço o cálculo de emissões das minhas portfólios de investimento, isso está de fato pegando, não está? Quais são os acordos, o Lauro e o Dani vão permear essa agenda. Inclusive, eu brinquei, assim, tipo, eu falei que eu vou estar em todos, mas provavelmente o Lauro e o Dani também estão em tudo também, porque a gente tem hoje clima como um tema central e que permeia as discussões do setor financeiro e que permeia as regulações do setor financeiro. Então, a gente precisa trazer isso também de uma forma transversal. Esses são os dois meliantes que vão pilotar esse tema nos nossos encontros. Sim, a Gabriela está perguntando aqui se a gente tem link. Sim, eu vou passar. Inclusive, eu vou dar aqui um desconto especial para quem está presente nessa live hoje, mas eu vou falar mais um pouquinho sobre isso agora no final. São 7 encontros, tá? Que nem eu disse, começa no dia 5 de abril, daqui 20 dias, às quartas-feiras, das 9 a 1 da tarde. A gente sempre faz as quartas-feiras seguindo e acaba aí no dia 17 de maio a previsão. Todas as aulas elas vão ser ao vivo, que nesse estilo que vocês estão tendo aula aqui. Então, a gente vai ter a projeção dos slides, os instrutores aqui presentes, vocês podendo levantar a mão, abrir o áudio, escrever no chat, enfim. A gente gosta dessa interação. E teremos também todas as aulas gravadas. Então, vamos supor que você queira rever algum conteúdo ao vivo, se você eventualmente teve que sair para alguma reunião ou perdeu algum encontro, a gente tem a possibilidade de você assistir essa aula gravada depois. E depois que acabar o seu curso, então acaba no dia 17 de maio, você ainda fica com essas aulas disponíveis para poder assistir durante mais 30 dias, até o dia 17 de junho. Bom? Então, Liliane, eu não vou conseguir participar de uma das aulas, não tem problema. Você consegue repor e assistir, e a gente vai ficar totalmente disponível para tirar dúvidas. Inclusive, a gente faz um grupo de WhatsApp com os participantes da turma para vocês tirarem dúvidas com a gente, enfim, a gente manda material, manda estudo, o que vocês precisarem, a gente vai estar lá disponível.